Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Vou sendo transformado. Eu vivo milagres todos os dias. Todos os dias. Oh, eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo
promessas que eu nem mais pedia, que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Vou sendo transformado. Amados, o evangelho de hoje é de São João capítulo 14, de 1 a 12. O texto começa dizendo assim: não se perturbe o vosso coração. Vou repetir: não se perturbe o vosso coração. E aí depois Jesus continua: credes em Deus, credes em mim também. Preste atenção. Quando a gente vai fazer um estudo bíblico, nós precisamos entender o contexto dessas palavras, porque senão a gente começa a pregar aquilo que a gente quer e vira fundamentalista, como por exemplo os protestantes. Onde Jesus estava quando falou isso? Ele estava na última ceia. Ele estava sentado à mesa com os seus discípulos. E preste atenção, ele sabia que ia morrer. Ele já tinha dito isso para os discípulos. Portanto, os discípulos estavam com o coração estremecido. Mas ele também estava, porque ele sabia que naquela noite um dos seus discípulos iria traí-lo. Então o coração de Jesus estava ali angustiado. Ele começa a dizer para os discípulos: olha, eu vou, mas eu depois vou voltar para levar vocês comigo. E os discípulos não entendem nada do que Jesus está falando. Sabe por quê? Porque eles entendiam que Jesus fosse... Presta atenção no padre. Isso é fundamental para a gente entender todo o Novo Testamento. Qual era a concepção que eles tinham na mente deles sobre Jesus? O que eles pensavam de Jesus? Eles pensavam que Jesus veio para resolver todos os problemas aqui da terra. Eles pensavam em Jesus como um político, como um general, que ia chegar como um ditador e ia colocar as coisas no lugar, já que Israel estava numa dependência do Império Romano. Eles achavam que isso ia acontecer, ia se resolver e acabou. Querem que eu provo isso? Em São Lucas capítulo 24, estão prestando atenção, sim ou não? Sim. Quando se fala dos discípulos de Emaús, depois da morte de Jesus, o que acontece? Eles estavam desiludidos, com medo, e eles saem de Jerusalém e vão para onde? Para o povoado de Emaús. No caminho de Emaús, eles estavam tão cheios dos seus problemas, eles estavam tão perturbados, que Jesus começa a caminhar com eles, eles não percebem que Jesus está caminhando. Deixa eu te dizer uma coisa: muitas vezes você está tão perturbado,
Muitas vezes você está tão preso nos teus problemas, muitas vezes você está olhando tanto para o teu umbigo, que você começa a caminhar e Jesus está do teu lado e você começa a não perceber que Ele está caminhando com você. Os nossos problemas de tal forma, às vezes ficam à nossa vista, que Deus começa a falar com a gente não consegue escutar. Deus começa a dar sinais e nós não conseguimos perceber. Por quê? Porque a gente não consegue olhar para o alto, a gente começa a olhar somente para o nosso umbigo. E a gente não enxerga mais nada. A gente fica estremecido e não enxerga nada que está à nossa volta. Não consegue enxergar luz. A gente só enxerga trevas. É assim que acontece ou não é, filhos? No caminho, Jesus começa a andar com eles, falar com eles, e aí pergunta para eles o que estava acontecendo. E ele diz assim: você não sabe o que aconteceu? Nós seguimos a Jesus, que foi morto pelas autoridades romanas. Aí olha só o que eles vão dizer: nós pensávamos que ele iria restaurar Israel, mas já fazem 3 dias que ele está sepultado. Na cabeça daqueles discípulos, a fé em Jesus, a crença nele, ia trazer o paraíso para a terra. Deixa eu já falar para você: tem muito católico querendo viver a sua fé como se o paraíso fosse acontecer nesta terra. Tem muita gente que só quer seguir Jesus se nosso Senhor der algo para ele, se a vida dele melhorar nessa terra. Mas deixa eu te falar uma coisa: você vai ficar aqui para sempre? Quantos anos nós passamos aqui nessa terra? Filhos, nós não sabemos qual é o nosso tempo aqui. É tolo aquele que coloca a sua confiança aqui nessa terra. É tolo aquele que pensa que vai viver para sempre aqui. É tolo aquele que quer viver uma alegria permanente aqui. Nós não vamos viver. Nesta terra nós temos tribulação, seguindo a Deus ou não seguindo a Deus. A verdade é essa, sendo católico ou não católico. Essa semana eu vi um vídeo de uma, eu acho que era pastora. E ela dizia assim: tá vendo esta blusa que eu tenho? Devia ser uma blusa de marca. Foi Deus que me deu. Tá vendo esta casa que eu comprei? Eu comprei uma casa, foi Deus que me deu. Tá vendo esse carrão que eu tenho? Foi Deus que me deu. Eu não tenho dúvida de que Deus pode nos abençoar. Eu não tenho dúvida. Tem gente aqui que conseguiu comprar sua casa, que não teria possibilidade porque Deus abençoou. Está aqui o Fábio, que está vivo porque Deus abençoou. Agora, nós não precisamos tratar Deus como moeda de troca. Ele não é um garçom que está ao nosso serviço. A nossa relação com Ele não pode ser assim: Senhor, eu vou te dar um jejum para o Senhor poder me dar um apartamento. Senhor, eu vou agora passar uma semana sem pecar para que o Senhor possa me abençoar. Não, Ele é Deus quando Ele realiza obras boas, e Ele é Deus quando Ele não realiza. Ele continua sendo o Criador, aquele que te deu a vida. Com Deus nós não vivemos com Ele para receber algo em troca. Nós vivemos para Ele porque nós queremos adorá-lo. Se você quer adorar a Deus, dá uma salva de palmas bem forte. Enquanto eu te adoro, enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem o quê? E sem eu perceber, vou sendo transformado. Vou sendo transformado. É isso que Deus faz conosco. Deixa eu te falar, Ele te abençoa, Ele sempre te abençoou. Mesmo quando você estava distante dEle, sabe por quê? Porque Ele criou você. Nós que nos distanciamos dEle.
Nós que pelo pecado deixamos de perceber a ação de Deus na nossa vida. E por que Jesus diz: não perturbe o vosso coração? Por que Ele diz isso? Porque se nós somos filhos, Ele é Pai. Mas Ele não é um Pai como nós aqui na terra que somos falhos. Ele é um Pai que tem prazer de abençoar os seus filhos. Você foi criado por Ele. Você não é fruto do acaso, você não foi jogado aqui na terra, você não é fruto de um ET, você não é fruto nem da vontade do homem. Porque quando um homem e uma mulher eles querem se unir no amor, Deus os presenteia pela doação deles e concede a eles a graça de um filho. Nós somos frutos do amor de Deus. São João não fala: Deus é amor. Você é fruto do amor dele, da bondade dele. E eu gosto sempre de usar essa palavra em hebraico, barat. Quando Deus sonhou, quando Deus pensa, os filósofos dizem que Deus é o logos do universo. Quando Deus então, se Ele é o logos do universo, quando Ele pensa, Ele cria. Quando Ele pensou, Ele criou você. Quando Ele pensou, Ele te colocou no ventre da tua mãe. Portanto, você não é fruto da carne, você é fruto de Deus. Foi Ele quem pensou em você. Diga para quem está do teu lado: você é fruto de Deus, Ele pensou em você. Por que a gente vai ter desamor? É verdade ou não é? Se você foi pensado por Deus, tem gente que não se sente amado, mas você tinha que dar pulos de alegria, porque você não é fruto da vontade da carne, você é fruto de Deus, você é amado por Deus. Diga assim: eu sou amado por Deus. Mais forte: eu sou amado por Deus. Diga para quem está do teu lado: você é amado por Deus. Diga: se alegre. Você não está sozinho não. Por que estremecer teu coração? Por que se perturbar? Tem um Deus que está cuidando de você. Agora, Jesus prometeu em algum momento que a gente não ia ter tribulação. No mundo havereis de ter tribulação. O fato é que Ele cuida de nós. Quem nos criou é aquele que veste os lírios do campo e que alimenta as aves do céu. Se Ele faz isso, você não precisa se preocupar. Você vai fazer a tua parte, que Ele vai cuidar de você. O que acontece? Quando nós passamos por tribulação na nossa vida, como é que Deus age? Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá ciência, Ele dá força para a gente trabalhar e para a gente resolver. Ele coloca anjos na nossa vida para resolver problemas familiares. Ele às vezes faz a gente ver um vídeo que dá um sentido novo para a nossa vida, mas de alguma forma Deus vai estar agindo. Então você não precisa se preocupar com nada. Por quê? Porque enquanto nós estamos nessa terra, Deus estará cuidando de você. Qual é a tua forma de ser grato a Ele? Procurando a santidade. Nós procuramos ser gratos a Deus sendo santos. Somente isso. Agora, com o que você tem que se preocupar? Essa terra vai passar. Nós não vamos ficar aqui para sempre. O que nós temos que buscar então? Deixa eu já ser claro. Pare de ficar procurando a Deus simplesmente para Ele te dar as coisas. Pare de ficar procurando a Deus e tendo a tua fé somente: se Deus me dá, Ele é Deus. Se Ele não der, aí eu vou procurar outro caminho. Aí começa a ir para bruxaria, aí começa a ir para cartomante, começa a ir para tanto quanto é lugar. Seja fiel a Deus. Ele nunca te abandonou, nem quando você abandonou Ele. Ele sempre trilhou caminhos para que você chegasse até Ele. Tem gente que olha, ontem eu recebi um testemunho. Uma moça, quando eu era lá da Perpétuo Socorro, um dia estava certa de que ela iria pular do prédio dela para se matar. Aí alguma coisa tocou ela, ela pegou, saiu andando pela rua.
Era um dia de missa de cura. Ela entrou lá na Perpétuo Socorro no dia da missa de cura. E ela falou que depois daquele dia a vida dela nunca foi a mesma. Sabe por quê? Porque ela conheceu a vida verdadeira. Porque ela conheceu o verdadeiro amor de Deus. Olha o que Deus faz conosco. Por que estremecer? Por que se preocupar? Gente, nós temos que nos preocupar em construir a nossa vida para a gente ir para o céu. Porque aqui nessa terra nós vamos ter uns dessabores, mas eles vão passar e a gente vai ver a mão de Deus. Em tudo Ele vai nos sustentando até a gente chegar no céu. E lá já não vamos precisar mais estremecer o coração. Sabe por quê? Porque Ele será tudo em todos. Porque nós vamos contemplar a tua face. Então, como que o cristão tem que viver nessa terra? Procurando ser santo. Diga, eu preciso ser santo. Você está entendendo? Sim ou não? O santo tem que procurar ser melhor. O santo tem que procurar viver melhor a sua relação familiar. O santo precisa pedir perdão. O santo precisa aprender a ser humilde. O santo precisa ser melhor no trânsito. O santo precisa ser justo. O santo precisa ser honesto. É isso que a gente tem que fazer para a gente chegar no céu. E quando falarem assim, nossa, você está ficando estranho, agradeça. Se disserem que você está ficando louco, pule de alegria. Fala, eu estou doidão, eu estou doidão, estou doidão. Pule de alegria, sabe por quê? Você está se tornando uma pessoa diferente. Significa que você está se tornando uma pessoa virtuosa. E este mundo já não sabe mais o que é virtuoso. Você está se tornando uma pessoa melhor. Queira estar com Deus. Agora, enquanto você estiver aqui, fique despreocupado. Em alguns momentos, é verdade que, sabe, a coisa vai ficar apertada. Mas você vai passar por isso e você vai olhar para trás e você vai dizer assim, nossa, verdadeiramente foi Deus, Ele estava comigo. Padre Rafael me contou que ele celebrou uma missa por cura, ou era uma missa por cura, e chegou uma mãe aqui com um bebezinho, com uma criança que estava com uma alergia muito grande. E ele tinha que estar em jejum porque ele ia fazer um exame. Mas a mãe disse que na igreja sentiu no seu coração, na hora da missa, que a criança precisava comungar, né? Já era uma criança de idade, já tinha feito primeira comunhão. E aí ela disse que, falou assim, não, eu vou deixar meu filho comungar. O filho comungou e a alergia foi embora. Sabe, ela não estava esperando aquilo. Ela simplesmente veio para pedir a benção de Deus. E Deus cuidou da grande preocupação dela. Faz por Deus, que Ele fará por você. Eu aprendi na minha vida que enquanto eu descanso nele, Ele trabalha por mim. Não perturbe o teu coração. Tem um Deus grande que está do teu lado, que trabalha em teu favor. Quem crê pode aplaudir nosso Senhor.